Olá! Você que é uma mulher moderna, sabia que a consulta ginecológica mudou? O podcast de hoje é para explicar isso direitinho para você. Estética genital, terapia de reposição hormonal, emagrecimento, performance, ganho de massa magra, libido, o que mais? Eu poderia ficar aqui, olha só, o tempo todo desse podcast só citando, mas é isso que a gente vai entender hoje com essa convidada super especial. Inclusive, ela é a ginecologista da mulher moderna, doutora Patrícia Barbosa. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. É uma Muito imensa obrigada. honra. Eu que agradeço o convite, doutora Luísa, Ricardo, é um prazer estar aqui com vocês e realmente falar que a consulta ginecológica mudou. Hoje a mulher moderna, ela não vai mais na consulta ginecológica só para coletar o preventivo de colo de útero ou mamografia, olhar rapidinho o exame, dizer que está tudo bem e continuar sintomática. Então mudou Perfeito. muito hoje. E a gente vai descobrir tudo isso hoje aqui nessa edição super especial. Até porque o mundo mudou, o mundo vem mudando. E a consulta ginecológica Tem que tem que- acompanhar. tem que acompanhar essa com mudança, essa certeza. evolução. E olha, eu acho que está acompanhando, porque me corrijam se eu estiver errado, mas até pouco tempo atrás parecia que envelhecer bem era algo mais masculino. O homem parecia que ficava como um bom vinho, que amadurecia, um vinho Gran Reserva. E hoje as mulheres estão nos dando um baile. Então acho que isso tem tudo a ver, não é? Exatamente. Hoje as mulheres que chegam no consultório buscando já realmente essa consulta mais moderna, esse olhar mais integral, elas já vêm com conhecimento, com autoconhecimento, né, com uma maturidade, assim, realmente já tiveram filhos, ou já se separaram, relacionamento novo, ou estão num casamento de anos e querem melhorar. Mas a questão principal é envelhecer com mobilidade, com qualidade. E realmente a mulher moderna, ela está chegando cada vez mais bela ao consultório. Isso, então, tem que acompanhar. A gente tem que trazer hoje ferramentas no consultório para ou manter essa mulher assim, com envelhecimento com mobilidade, ou melhorar. Então, depende muito das queixas, assim, o que a paciente traz no consultório, mas também hoje mudou o que o ginecologista está perguntando para essas mulheres, porque antes, realmente, ao sair da residência era aquela questão, exames, preventivo está em dia, está tudo certo, não tem fogacho, não tem isso, está dormindo, não está dormindo, então aqui um remédio para dormir, não está muito feliz, então aqui um antidepressivo, então isso mudou, então tem que acompanhar essa mulher, então vamos conversar hoje sobre isso. Perfeito. E a gente vai querer saber todas essas perguntas e como é que são as respostas também dessas mulheres. Mas antes, momento de agradecer os nossos patrocinadores, Biomi Hub e Cienza, farmácia de manipulação, que estão conosco aqui desde o primeiro episódio, né, Ricardo? Desde o início, nos apoiando, acreditando nessa medicina, que é a medicina da saúde e não a medicina da doença. Verdade, porque os exames até hoje são exames que se preocupam muito em saber se o paciente está doente. Mas muitas vezes eles vêm normais e não está tudo bem. A gente está adentrando um processo de envelhecimento sem saúde. E olha, a Biomi Hub faz um de vários testes que tem tudo a ver com o assunto de hoje, que é a análise da microbiota vaginal, onde a mulher pode ver se está com alguma disbiose, está com alguma alteração que pode estar se associando a infecções, a corrimentos, a desfechos menos favoráveis. Inclusive, a gente vai falar sobre esse teste de microbiota vaginal hoje aqui, durante o episódio. Mas vamos começar, então, doutora Patrícia, minha amiga. O que a mulher moderna precisa? Como é que é essa consulta da mulher moderna? O que mudou? Lu, e agora puxando essa questão que vocês falaram de farmácia de manipulação, o que me fez começar a estudar mais esse universo da mulher moderna, dessa avaliação mais integral, foi a questão da suplementação. Porque hoje essa mulher, esse perfil, ela já chega assim, eu tô tomando isso e isso, mas eu quero saber o que é para mim, o que eu posso melhorar, porque daí eu comprei isso. Então, ela é uma demanda, então assim, e essa demanda a gente tem que estudar, tem que ir atrás, porque não dá para prescrever a mesma dose para todo mundo, o hormônio também não dá, às vezes tu vai começar a individualizar doses, tem que mandar manipular. Então, muitas já trazem essa demanda, tá? Mas hoje, a paciente que me procura, ela principalmente vem
com sinais e sintomas de transição menopausal, que é aquela mulher 40 mais, 45 mais. Ela já sabe que eu trabalho com terapia hormonal ou não hormonal, então ela já vem com essa demanda. Muitas vezes já vem assim, eu quero fazer terapia hormonal porque eu vi isso, eu já estudei isso. Então aqui que a gente fala dessa maturidade dessa mulher. E tem o contrário, tem a mulher que senta na minha frente com várias queixas e sintomas e foi passado o antidepressivo, o remédio para dormir. E aí, com isso, a gente consegue avaliar nos exames laboratoriais, mais a clínica dessa mulher, que ela está na transição menopausal. Que muitas vezes o que ela está precisando é de uma progesterona via oral ou via vaginal, ou enfim, qual a via que a gente vai escolher para essa mulher para dormir melhor, para se sentir mais disposta de manhã, para ela conseguir gerenciar melhor o seu estresse. Então, ela não está precisando mais de um remédio. Claro que algumas, sim, vão se beneficiar, né, de algum medicamento por um período, mas hoje a maioria, pela história clínica de insônia, irritabilidade, alteração de humor, aumento de peso, diminuição de libido, a gente já consegue observar sinais e sintomas, independente dos exames laboratoriais, que essa mulher está na transição menopausal. Ah, mas aqui eu vou ter que virar para a câmera, que a gente faz isso quando existe É uma importante. frase de extrema importância, porque a menopausa em si é uma data de aniversário. E às vezes as pessoas pensam, não, quando eu ficar 1 ano sem menstruar, eu vou me preocupar com reposição. Mas, na verdade, as alterações importantes começam antes. Explica um pouquinho o que é essa transição menopausal. Claro. A menopausa, como o Ricardo falou, ela é um marco, assim como a primeira menstruação. Então, primeira menstruação é menarca, última menstruação de 12 meses retrógrado é a menopausa. Então, ela é um marco na vida das mulheres, né? E a gente tem uma questão assim, eu sempre olho, quando a mulher menstrua a primeira vez, a mãe vai lá, dá toda uma orientação. Tem algumas que ganham até um presentinho, sabe? Tem todo o envolvimento. Aí, quando a mulher entra na menopausa, é um bicho de 7 cabeças, ninguém fala sobre isso, né? Todo mundo normaliza esse envelhecimento, esses sintomas que ela está sentindo, né? Então, hoje a gente está aqui realmente trazendo informações. Então, a menopausa é esse marco. Geralmente, a gente faz esse diagnóstico, é retrógrado. A paciente senta, quando foi a última menstruação, já fechou 12 meses, então, realmente é menopausa. Mas a maioria hoje, felizmente, já busca antes ajuda, porque está muito sintomática. Insônia, irritabilidade, os calorões, mas o que mais me preocupa é, às vezes, a mulher que não sente nada, entra na menopausa e aí já chega com doenças. Excelente pergunta, não, excelente frase que tu trouxe, Paty, porque justamente, então, tu não precisa ter sintomas para procurar ajuda. Para procurar ajuda e para fazer uma terapia de reposição hormonal? Exato, porque a gente sabe que também a cronologia, a partir dos 38, 40 anos, a gente já começa a ter um desequilíbrio entre estradiol e progesterona. A gente já tem uma queda de progesterona, de melatonina, estradiol e testosterona um pouquinho mais para frente. Então, esse desequilíbrio entre estradiol e progesterona, a mulher muitas vezes começa a ficar mais hiperestrínica, mais irritada, ela aumenta peso, até a respiração do marido incomoda. Elas relatam isso, né? Elas se incomodam com os filhos. E às vezes elas não sabem o que está acontecendo. Aí elas passam, às vezes, de depressivas, bipolares e um monte de problemas psiquiátricos, mas na verdade está ocorrendo esse desequilíbrio, né? Então, hoje a maioria, às vezes, já chega tomando algum medicamento, sabe? Pensando que está em desequilíbrio psiquiátrico, ou às vezes começam a ter uma névoa mental, começam a esquecer. Eu tô conversando contigo, Lu, e aí não vem o nome disso aqui. Então, tu te imagina uma mulher de 45, que muitas vezes está no auge da sua carreira, com os filhos já 14, 15 anos, num relacionamento de anos, aí do nada, esse desequilíbrio, tá? E muitas se separam, muitas trocam de profissão, muitas entram em estados de depressão grave, né? Então, tem que olhar para essa mulher, né? Não é só se sentir o fogacho, vou procurar ajuda. Ou só se diminuir a libido, vou procurar ajuda. Perfeito. Agora, no início dos anos 2000, aconteceu uma coisa que foi um banho de água fria para a mulher moderna. Sim. Os estudos sugerindo um aumento de risco de câncer com a terapia de reposição. Sim. Ainda é uma realidade mulheres que poderiam estar se beneficiando, não se beneficiarem por causa desse medo irracional, muitas Sim. vezes? O que aconteceu? A gente teve um estudo WHI, que realmente quem estava na residência nesse período se viu tendo que retirar o hormônio de pacientes que vinham vindo bem por causa dos resultados. Mas aqui eu vou fazer um parênteses. A gente tem que olhar o WHI
com muita responsabilidade, porque esse estudo foi realizado com mulheres na faixa etária de 60 aos 65 anos, a maioria era tabagista ou ex-tabagista, naquela época as pacientes fumavam mais, a maioria era hipertensa e com sobrepeso, e mais sedentárias, porque hoje as mulheres fazem mais exercício do que as do WHI, que foi esse estudo, né, que avaliou reposição hormonal. E o tipo de reposição hormonal que deram para aquelas mulheres era um estrogênio equino conjugado, ou seja, era um estrogênio sintético que ele vinha de urina de égua prenha. Ou seja, só para o pessoal entender, né, quem tá E explica assistindo. também, Paty, o que é o estrogênio equino, só para... Então, o estradiol na mulher, ele tem 400 funções. Não é só um hormônio para aliviar fogacho. Ele melhora a pele, cabelo, lubrificação, o nosso hábito intestinal, cognição, libido, ajuda a emagrecer. E a gente pode repor ele hoje em formas mais seguras do que foi a reposição lá no WHI. Lá no WHI, eles deram esse estradiol, que vinha da urina da égua prenha, e deram via oral para essas mulheres. Peraí. Então, era um hormônio que vinha do cavalo. Isso, da urina da égua. Tá. Isso aí. Eu fico Pessoal pensando entender. se vem um homem com deficiência de testosterona e eu prescrevo trembolona, que é um hormônio equino, o que o Conselho de Medicina vai fazer comigo? Mas era o que estavam fazendo com vocês mulheres, de certa forma. Exato, foi. E, infelizmente, hoje, né, nós temos as mulheres ali 60 mais, 70 mais, que perderam os benefícios da terapia hormonal. Algumas estavam utilizando esse hormônio e, claro, aí nessas mulheres do WHI, viu que aumentou a incidência de câncer de mama. Mas com o passar do tempo, foram feitos mais estudos com outros tipos de vias de administração, com outro tipo de manipulação do hormônio, né, do estradiol. Hoje a gente consegue sintetizar o estradiol o mais parecido com o nosso receptor, né? Por exemplo, mulheres, eu tenho receptor de estradiol lá no meu coração, na mucosa vaginal. Se eu vou repor estradiol hoje, ele vai ter o mesmo sistema chave e fechadura. Então, eu vou aproveitar mais o estradiol, ele não vai ter outras conversões, né, para estrona, é um estradiol mais oncológico, ou seja, não vai aumentar a minha incidência de câncer de mama. Só que ainda eu recebo pacientes com o hormônio fobia, por causa do WHI, infelizmente. E, infelizmente, nós temos milhares de mulheres hoje, 60 mais, 70 mais, hipertensa, diabética, sobrepeso. Que não fizeram. E um detalhe, e continuou aumentando a incidência de câncer de mama. Então, não foi aquela... Não vocês era, entendem? exatamente. Então, Vocês não têm impressão, colegas, que na medicina as coisas ruins, as informações ruins, às vezes pegam e as boas, por algum motivo, não pegam, não se arraigam tanto quanto as ruins? Eu fiz uma analogia aqui com a margarina e com a manteiga, né? Que até hoje em dia se fala que a manteiga é ruim e a margarina que é algo bom. Mas, Paty, tu trouxe uma questão muito interessante, né? Das mulheres de 60 anos, da questão da terapia de reposição hormonal. Mas a gente sabe que a janela terapêutica, ela é um pouquinho antes, né? isso. Então, qual que é o momento ideal para iniciar uma terapia de reposição hormonal? E se essa terapia de reposição hormonal, aqui tu já nos falou, né, que a pessoa pode ter sintomas ou não, mas ela é para todo mundo ou tem alguém que não vai se beneficiar, que realmente a gente não deveria? Tem as mulheres que têm contraindicação absoluta, que são bem respaldadas, estudadas, que realmente a gente vai contraindicar a terapia hormonal, mas a gente não vai colocar um X naquela mulher. Tem muito ao que fazer hoje para essa mulher. Aqui a gente vai entrar para a parte de suplementação, ativar a mitocôndria, melhorar a microbiota, né, para essa mulher continuar tendo uma qualidade de vida, não perder massa magra. Então, hoje nós temos, sim, ferramentas, e para isso aí tem que estudar, tem que pensar um pouco fora da caixa. Não, a gente não sai da residência sabendo que dá para usar o AQ10, o NAD, o magnésio. É zero isso. Então, a gente tem que continuar estudando. Mas a gente Nem tem, sim, escuta as falar sobre contraindicação isso, bem respaldada. Mas... nódulo na mama não investigado, nódulo no fígado não investigado, um sangramento vaginal do nada, assim, a mulher tá anos sem menstruar e do nada começa a sangrar, ela vai ter que parar a terapia hormonal ou vai ter que investigar. Algumas doenças autoimunes, sempre interessante avaliar em conjunto com o reumatologista, tá? Hipertensão descompensada, diabetes descompensada são contraindicações absolutas. Mas a hipertensão está controlada, o risco cardiovascular é baixo, pode voltar a usar hormônio. A diabetes está compensada, essa paciente está fazendo exercício, pode usar hormônio, tá? Só que aí depende a via, né? Assim, na hipertensão tem vias específicas, no diabético também. Tá? Via quando tu fala... A via de administração lá do estradiol, por exemplo,
Na mulher com hipertensão controlada, a via de escolha, a mais segura, é a via creme, né? Então, ela vai ter uma resposta melhor, não vai fazer aquele pico, digamos, né, de 3 meses, como é com o implante, então não vai vasodilatar tanto o vaso daquela mulher. Então, tem que avaliar. Toda mulher pode se beneficiar? Sim. Não dá para colocar um X assim, sou hipertensa ou ainda estou um pouco sedentária. A gente tem que ajudar, abraçar essa mulher, né? Tem que... Mas, Patrícia, todavia parece ter, então, seu mérito relativo. Ou existe alguma que seja picaretagem? Ah, não, então, implante nunca... E aí o implante tem o absorvível, tem Sim, o o silástico. Isso, o que eu vejo, né, isso, o que infelizmente aconteceu com a história dos implantes é o mau uso, sabe? Não mau uso, a utilização, as combinações, que a gente vê associações assim, que a gente fica imaginando o que está acontecendo naquela mulher, o que foi colocado, às vezes elas nem sabem o que foi colocado, mas assim, o implante de estradiol e testosterona, ele existe há anos, é algo que na medicina há pelo menos 50 anos, né? O primeiro implante de estradiol foi colocado numa mulher com esterectomia, então não é nada novo, só que hoje a gente vê implantes novos, assim, e aí o pessoal tá abusando do bom senso, né? Mas tem que pensar naquela mulher. Eu vou te dar um exemplo, o que é uma indicação clássica para mim de implante, quando chega aquela paciente com 50 anos, esquecendo de passar o creme, e aí, ao esquecer de passar o creme, ela pode provocar sangramento, ela pode piorar os sintomas, os fogachos, ou ela tem neto, então pode ter uma transmissão ali secundária para o neto, causar uma puberdade precoce. A gente vê uma crescente disso em ambulatórios de puberdade precoce. Por quê? É o creme, às vezes a paciente não lava bem a mão, passa num local inadequado. Então, para essa mulher, o implante pode ser uma opção, né? Ou a paciente está muito sintomática do ponto de vista depressão, lubrificação. O implante de estradiol associado ou não à testosterona, em 15 dias, melhora a lubrificação, sabe? Então, aí melhora a libido, condicionamento físico. Então, ele é, sim, indicado para algumas mulheres, né? Não é a picaretagem. A picaretagem, eu digo, é má conduta, em qualquer área. Seja no creme, e no creme a gente também vê umas condutas assim... Agora, parece né? que a via oral é que tá meio... Hoje o que a gente... eu, na minha prática clínica, né, por exemplo, não prescrevo o estradiol via oral, né, pela metabolização hepática, mas a gente vê ainda algumas mulheres utilizando, mas eu, na minha prática, não prescrevo, tá? E a gente vai cair na testosterona também, proscrito, né? A gente não passa testosterona via oral. Explica um pouquinho por quê. Tá. Que esses hormônios a gente não pode utilizar por via oral. Por causa da metabolização hepática, né? Hoje até nós temos alguns exames para saber qual a via metabólica que o implante está pegando o rumo, né? Ou o implante, ou o creme, ou via oral. Então, é um exame chamado Dutch Test, que a gente consegue avaliar qual a via metabólica e para onde que essa mulher está convertendo. Se ela está convertendo para um hormônio bom, que ela está utilizando, ou não. Ela está convertendo para um subtipo de hormônio que vai dar mais efeito colateral, que vai dar sobrepeso, que vai dar queda de cabelo, que vai inflamar mais, que aquele estradiol vai aumentar nódulo, vai deixar a mama densa. Então, hoje a gente consegue, mesmo para aquelas pacientes que têm hormoniofobia, avaliar. Então, para essas eu digo, olha, tem esse exame aqui, a gente vai avaliar para ver qual a via que é melhor para ti. Então, as vias, Lu, e como o Ricardo falou, a medicina, ela muda muito, né? E eu creio que vai mudar ainda a via, as doses, as combinações, né? Porque a gente vê um ano a progesterona via oral, via vaginal. Aí depois agora tá vindo, talvez creme. Então, muda. E aí a gente tem que acompanhar. Tu vê como né? é muito uma questão de individualidade do Muito, paciente. E isso faz com que o paciente fique mais seguro também. Claro. Porque ele Muito. pensa, não, então esse médico realmente está me acompanhando e está entendendo o que está acontecendo no meu metabolismo, né? Tá conseguindo entender de enxergar metabolismo, e aí eu vou sim. ficar... E tem tudo a Sim, ver com seguro. o biohackers, Sim, porque é uma mais ainda. medicina multiômica. Exatamente. É uma medicina de precisão, que a gente chama de ômica. No caso, a metabolômica, para ver. Exatamente. E Quais tem são as aquela vias? paciente, Ricardo, que tá super indo bem com a terapia hormonal, implante, progesterona, não sei. Aí do nada voltam os sintomas. Tem que olhar intestino. Olha Tem que aí. olhar intestino. Aí eu digo assim, ó, retira tudo, vamos começar do zero. Avalio muito com a Lu, assim, tem que, assim, investigar. Porque vai ser causa intestinal, sabe? Então, aquela mulher, assim, e aí ela vai precisar de uma avaliação mais integral.
né? Assim, vai precisar olhar intestino, vai olhar microbiota Exatamente. vaginal também, mas são coisas muito dinâmicas, assim, na terapia hormonal. Assim como tem a paciente que tá usando o creme transdérmico lá de estradiol, aí começou a esquecer, passa para implante. Ou a que tá no implante, aí, não conseguiu vir para a clínica, né? Ou mora fora, aí passa para creme. Eu digo, a questão é não parar a sua terapia hormonal. Antes a Lu pontuou sobre a questão da janela de oportunidade, né? Uhum. Isso é uma coisa que, no meu ver, como médica, acho que com os estudos isso cada vez vai sendo mais caindo por terra, tá? Que eu vou ser um pouco polêmica, porque a gente não tem exatamente como olhar lá no teu ovário que horas que foi, que parou mesmo, que deu a menopausa, um reloginho, que daí tu vai poder usar hormônio só daqui 10 anos, senão não pode mais, tá, Lu? Então, isso talvez vá mudar um pouco aí ao longo dos anos, né? Hoje a gente já vê também alguns estudos de procedimentos também no ovário, sabe? Então, são coisas assim que estão vindo muito de terapia regenerativa para voltar a Muito ativar alguns interessante. receptores do ovário. Então, a gente está conseguindo aí postergar a menopausa, Olha né? só. O envelhecimento, para a gente conseguir ter os receptores ali ativos no ovário. Muito bem interessante, né? Sentido, né, Lu? Colocar uma data também para contraindicado, tipo uma janela fixa de 10 anos. Se a gente preconiza que a idade biológica é mais importante que a cronológica. Então, se o risco cardiovascular pode aumentar em algumas pacientes, mas nessa nossa paciente o score de cálcio é baixo, os outros fatores são controlados, por que que a gente vai deixar de premiar alguém que teve uma vida saudável não oferecendo uma terapia que é compatível com a sua idade biológica? Perfeito. Faz sentido nenhum. E às vezes é aquela mulher de 60 que chega hoje no consultório que tá querendo melhorar na academia, que ela quer melhorar. Aí tu diz, não, olha, Aí tu dá Já testosterona passou porque a não tem janela. janela. A tua janela já fechou. olha, infelizmente... E interessante agora até pra gente contemplar um pouco o nosso público um pouco mais jovem, porque a gente fala aqui de terapia de reposição hormonal, climatério, menopausa. Pra mulher ali dos 35, 40, que ainda não, né? Existe alguma possibilidade, né? Algum momento que sim, que algum hormônio exógeno seria interessante para essa mulher, ou não? Essa mulher não é muito jovem, não pode, essa sim também, passa um X Sim. nela. Não, Lu, as pacientes jovens também podem fazer terapia hormonal. Claro que a gente vai individualizar mais ainda doses e vias, o período que a gente vai utilizar, para que a gente vai utilizar. Eu vou te dar algum exemplo, assim, a gente tem também uma demanda de mulheres que usaram anticoncepcional, ficaram bloqueadas há mais de 10 anos. Aí, tem até um estudo que elas chegam com 30 anos, já com a necessidade ou de um antidepressivo, com desbiose intestinal, não absorvem B12, não absorvem ferritina, e já deprimidas. Por quê? Isso é muito interessante, isso a gente vai ter que dar um close. Devido ao anticoncepcional oral, Sim. o que é esse anticoncepcional oral? Ele Por nos favor, deixa por numa favor, menopausa repita. química. Tá. A gente fica numa menopausa química. Não é difícil, a gente fala para paciente, tira o anticoncepcional, melhorou a minha libido. A gente escuta isso. Nossa, melhorou tudo. Sem contar que às vezes tem um antiandrogênico potente para ficar com a pele bonitinha. Exatamente. Às vezes só usa Ciproterona. pra isso. Né? Exatamente. Então, às vezes, para essas mulheres, às vezes, quando eu tiro o anti, mudo a via de contracepção, elas às vezes já têm insônia, já têm humor deprimido, estão com bloqueio lá de eixo. Então, às vezes, para essa paciente, eu acho interessante ou uma progesterona na segunda fase, ou de uso contínuo, uma dose mais baixa para melhorar o sono, né? Algumas, assim, avaliar ou não a testo, como é que tá a bioimpedância, tá perdendo massa magra, como é que tá a cognição, né? Isso falando de hormônio, né, Lu? Mas tem toda uma parte de suplementação para essas mulheres jovens, né? Eu canso de pegar paciente de 20 anos com a ferritina de 20, 12, com TDAH daí diagnóstico, sabe? Então, tem que avaliar, independente da idade. Né? Explica um pouquinho essa questão da ferritina, porque eu acho que a gente entra também numa seara muito interessante. Eu observo muito que a maioria das minhas pacientes mulheres tem ferritina baixa, né? E, inclusive, pouquíssimas tiveram a sua ferritina dosada antes. Normalmente era só ferro e ali um hemograma para ver a hemoglobina. Como elas chegam na transição menopausal? Já com hipotireoidismo. Exatamente, né? porque associada a baixa ferritina crônica. O metabolismo da tireoide, ele necessita de ferro, né?
A maioria. Aí tu vai olhar retrógrado, assim, tá sempre 20, 12, 20, e 20 lá nos exames laboratoriais tá considerado normal, assim, né? Tá Então dentro do nível de explica um pouco referência. isso, Paty. O que é a ferritina? Por que que o ferro, a ferritina são tão importantes para a saúde da mulher? E na tua percepção, por que que as mulheres estão com a ferritina cada vez mais baixa? Olha, a gente tem que pensar também isso do uso prolongado do anti, a má ingesta, desbiose intestinal, às vezes não investigada, ou doenças desabsortivas intestinais. Então, eu acho que muitas vezes é falta de investigação melhor naquela paciente. E realmente, dosar. Mas às vezes, independente de dosar, se tu começar a conversar com uma mulher que tem baixa ferritina crônica, ela dorme mal, tem ansiedade, tá perdendo cabelo, aumentando o peso, unha quebradiça, déficit de atenção. Aí são queixas comuns isso no consultório, né? E às vezes tu olha, a paciente tá tomando um remédio para TDAH ou para... Tu entende? Então isso é bem comum e é preocupante, né? Porque essa mulher com a baixa ferritina, ela ou vai tentar engravidar, e isso daí tu desencadeia uma série de outros problemas, como saúde pública mesmo, né? Assim, vai tentar engravidar com uma ferritina baixa, aumenta risco de pré-eclâmpsia, prematuridade. Então, tem que abraçar melhor, assim, não é só, tá dentro do valor de referência, tu tá com sintomas, mas isso é normal da idade, né? Então, O valor de referência, eu sempre costumo pensar que ele é bom pro médico, porque ele deixa o médico tranquilo. Não, meu paciente tá todo dentro do valor de referência, né? O exemplo não poderia ser melhor, porque, por exemplo, se a gente vai olhar a hemoglobina, a anemia por deficiência de ferro é o estágio terminal da deficiência. Meu Deus, de ferro. no momento que... Então, é Na importante deixar isso claro, né? Exatamente. Todos esses outros sinais da deficiência do ferro, que é fundamental para uma série de questões, inclusive para o envelhecimento saudável, alterações epigenéticas feitas por enzimas ferrodependentes. Mas eu gostei de ficar nessa questão não hormonal, porque como as ginecologistas geroprotetoras sabem muito bem, a gente não envelhece por queda hormonal. A gente tem o envelhecimento das gônadas e aí tem a queda hormonal. Perfeito. Nessa idade, antes da transição menopausal, o que a mulher moderna pode fazer de estilo de vida e de suplementação para prolongar a idade útil de suas gônadas, de seus ovários, e aí produzir hormônios por mais tempo, que afinal de contas, quanto mais tardia for a menopausa, melhor vai ser a saúde da mulher. Exatamente, melhor prognóstico, assim, Excelente de essa diminuição pergunta. de incidência de doenças, aqui falando hipertensão, diabetes, Alzheimer, osteoporose, osteopenia. A primeira coisa é essa mulher de 30 a 35 olhar para a questão de sedentarismo, obesidade, sobrepeso, diminuir resistência insulínica, olhem para suas mitocôndrias e suplementação, tá? Fiquem atentas a isso, mas principalmente resistência insulínica, sedentarismo, faço academia 2 vezes. Não, quem faz 2 faz 3, quem faz 3 faz 4 e assim, né? Para chegar lá com 40, muito mais saudável, né? Então, assim, vai precisar da terapia hormonal? Vai. Só que já não chegar com estresse oxidativo, já inflamada, já com 40, porque a gente não vira a chave dos 39 para 40, a gente vira a chave mais cedo. Assim, espero, né? Mas tem aquela paciente que chega com 50, que aí sim ela quer se cuidar, mudar de vida. Então, ela vai se beneficiar da terapia hormonal, muitas vezes para dar aquela disposição, né? Porque às vezes ela chega tão... o que eu mais escuto, eu tô cansada, sempre cansada. E aí tu vai virar para essa paciente, não, mas eu só vou te prescrever o hormônio se tu começar a academia. Não vai. E aí, Isso é de uma maldade, eu muito, acho. assim, não, volta. E assim, ó, o mindset... Mas eu vou te torturar um Isso pouquinho. aí, mas é o que acontecia, né? Assim, Exatamente. hoje a gente vê uma... E o mindset da pessoa, quanto mais tempo ela fica sem fazer atividade física, sem cuidar da insulina dela, sem cuidar dos hábitos alimentares, mais difícil fica para que essas mudanças para que essas mudanças ocorram. Por isso que é super importante a gente começar a se cuidar desde a infância, né? Mas, claro, ali, a mulher dos 30 anos já tem que começar a se cuidar. Então, não dá para ficar passando a mão na cabeça e dizer assim, 2 vezes por semana tá ótimo de atividade física. Não, atividade física é igual escovar os dentes. Quantas vezes tu escova os dentes? Todos os dias. Às vezes até mais de uma vez, né? E é a mesma coisa... Vale começar a escovar menos os dentes só para dizer, exatamente. Mas isso é um ponto muito importante.
né? A atividade física, gente, nós somos seres que, né, fomos feitos para estar em movimento. Se a gente parar de se movimentar, o resto das coisas vão começar a parar também. Aí os hormônios vão começar a diminuir. A gente fala aqui dos hormônios femininos. A testosterona também é um hormônio feminino, né? Mas ele é um hormônio, assim, conhecido como hormônio masculino. Mas a gente sabe que a testosterona também, uma das principais causas de baixa testosterona é o sedentarismo. Sim, né? a obesidade, começa a aumentar. Assim E é como o estradiol, um hormônio masculino Exatamente, também, né? Exato. Exatamente. Como a boldenona, como a trembolona, que são muito antiestrogênicos, deixam o homem deprimido. Deixam um atleta deprimido. Isso é clássico. Exatamente. E a gente pode, com o exercício físico e diminuir a resistência insulínica, ter uma melhora da nossa produção endógena hormonal, né? Só que vai ter o benefício, sim, da reposição ali com 40 anos, 38, né? Muitas pacientes, o que eu faço na prática clínica é avaliar o uso de progesterona nessa idade, tá? Testosterona em algumas mulheres, ou a via transdérmica, que é o creme, né, que a gente passa, principalmente de manhã, por a testosterona ser um hormônio mais excitatório, né? E a avaliação do estradiol é sempre reavaliando. É difícil eu falar que uma receita, né? Não é isso que eu faço, não. Que depende de cada mulher, do peso, se faz exercício, que horas faz exercício, tipo de alimentação, né? Aí sim, para se beneficiar da terapia hormonal. Isso a gente está falando de 3 hormônios, mas a gente pode ter o benefício aí do uso de melatonina, algumas com DEA, né? Que é a prasterona, via oral ou via vaginal. Eu prescrevo mais a via vaginal para melhorar a mucosa vaginal. Melhora atrofia, muito, né? Muito. Hoje já tem um estudo do uso do DEA vaginal em mulher pós-câncer de mama, tá? Então, tem muitas coisas mudando hoje para a mulher, né? Então, a gente imagina, pós-câncer de mama, claro que essa mulher, tu vai conversar com um oncologista, junto com um mastologista, para avaliar risco e benefício, porque hoje a mulher faz diagnóstico precoce de câncer de mama e tem toda uma sobrevida, né? Então, ela continua casada, ela vai ter relação, ela vai fazer musculação. Então, a gente tem que devolver uma qualidade de vida para essa mulher, né? Tem o uso de ocitocina, que é o hormônio do amor, popularmente falado. A gente tem respaldo para utilizar ele meia hora antes da relação sexual, via nasal, sublingual. Mas algumas mulheres utilizam à noite, dorme melhor. Ele tem ação analgésica, anti-inflamatória, né? Então, usam também ali na TPM, também pode fazer um uso junto com uma progesterona na segunda fase do ciclo. E a suplementação, né? A parte de suplementação, hoje tem tantas coisas novas vindo para a mulher, né? Que tu tem que acompanhar. Às vezes a paciente já vem com essa demanda no consultório. Tem o uso de cannabis também na mulher já na menopausa, que não pode usar o hormônio, né? A gente tem receptor canabinoide, então é um universo hoje para a mulher moderna. Não é só hormônio. Não é só hormônio. hormônio. Inclusive, nós queremos saber de ti, doutora Patrícia, qual é o suplemento essencial para cada fase da mulher. Mas antes disso, nós vamos agradecer novamente os nossos patrocinadores, a Cienza, Farmácia de Manipulação e a Biome Hub. E eu já vou puxar a nossa segunda pergunta, depois dessa do suplemento, que a gente vai falar um pouquinho sobre testes de microbiota vaginal. E se a microbiota vaginal, ali os micro-organismos que vivem naquela, né, ali, naquela região da mulher, tem alguma relação com os hormônios, alguma relação com a microbiota intestinal dessa mulher, se tem relação com os sintomas da menopausa, do climatério, vamos entender. E antes disso, vamos aproveitar. Eu acho que deve estar nesse cantinho. Quem que tá nesse cantinho, Ricardo? Os cupons? Os cupons, exatamente. Os QR Codes com cupons de desconto dos nossos patrocinadores. Então, Lu, a suplementação, ela, assim, depende muito das queixas, dos exames laboratoriais, mas sim, tem alguns suplementos que eu considero essencial para mulher 40 a mais, né? Ômega 3, né? Bons níveis de vitamina D com K2, complexo B, aminoácido essencial, magnésio, a creatina. Então, tem alguns, eu digo sim, são básicos, né? Que claro que a gente vai individualizar para cada mulher, principalmente se ela tem questões intestinais ou se ela fez teste genético. Então, assim,
não dá para assim né, colocar geral aqui para todo mundo, mas sim, tem alguns que eu acho essenciais assim para a mulher, tá? E basicamente são esses. Mas se a gente for olhar em cronologia, assim, a mulher ali dos 60 a 70, ela começa a ter uma perda de massa magra muito mais rápido. Isso é um assunto que a gente vê muito pouco falado, que é a sarcopenia. Então, a sarcopenia, a gente começa a perder massa magra e com isso aumenta o risco cardiovascular, osteopenia, osteoporose. Todo mundo fala de outras doenças, assim, medo do câncer de mama, né? E hoje muitas mulheres veem, aumenta a incidência de morte, não diretamente por osteoporose, né? Mas fratura de fêmur, trombose. Então, isso é uma incidência muito alta após os 70 anos, né? Então, nessa mulher em específico, tem que ficar de olho em suplementos para manter massa magra, porque é uma mulher que também já não tá mega na academia, aquela coisa assim, então... Mas E isso sabe que... é fantástico, né, Lu? Porque olha só, mesmo na época do WHI, com acetato de medroxiprogesterona, com estrogênios conjugados equinos, se a gente fosse colocar no papel, o risco da mulher morrer de complicações de osteoporose era maior do que de morrer de câncer de mama, né? Sim, Exatamente. E a pessoa não vai pro céu, pro inferno, se morrer de uma ou de outra causa, né? Mas E é o que tá sabe, acontecendo sabe o hoje, que eu né? vejo Tem um pouco? Que a osteopenia, a osteoporose, elas são normalizadas. As pessoas entendem assim, não, a pessoa envelheceu, é certo que os Tem que ossos vão aceitar. ficar fracos, E assim, né? não é com 70 anos, eu tenho pego cada vez mais, assim, pacientes com 40, 42, 43, já com osteopenia. Assim, isso é uma crescente, assim, não, e muitas vezes é normalizado. Infelizmente, assim, é uma osteopenia. Pega sol, toma aqui uma vitamina D, às vezes é sem AK2, é só, entende? Então, Isso é Mas muito normal da preocupante. idade, Muito, né? Aquela coisa, muito isso é normal da preocupante, idade. porque a obesidade vai ser vencida. Agora, com os agonistas duplos, triplos, a obesidade vai ser Sim. vencida. sim. Mas a sarcopenia vai piorar cada vez mais. Exatamente. Agora, Se não estudo for- do Lancet, 39% da perda de peso, às vezes, com as canetinhas, é músculo. Imagina só, então, o que vai acontecer. E a gente, na contramão disso, tem um preconceito muito grande Com com o hormônio. bombado, com o marombado, com o hormônio, com a reposição hormonal. Isso é antimédico e anticientífico. A gente vai criar uma geração E sarcopenia. sarcopenia. Geração Sabe por que que sarcopenia. acontece? E Acontece- aumenta risco cardiovascular. Não só Claro. falando do corpo, osteopenia, é risco É porque a gente cardiovascular. utiliza alguns termos e aí tudo se generaliza, né? Porque não quer dizer, o bombado ou o frango, né? Até o post que... né? Ou agora é o bombado, é o cara que... Não é isso, gente. É que massa magra, massa muscular é algo para nossa saúde, mas não é porque a gente vai lá, vai fazer uma musculação, vai hipertrofiar um pouco, que vai virar bombado. Ou vai. Não é essa discussão. Não é isso, né? a questão. em É a si. mesma coisa, tá repondo hormônio. Ai, meu Deus! Sim. Tá repondo hormônio. Tudo é bomba, né? É, Aham, tudo é... tudo é bomba. Não, bomba, tô fora. Não é assim. É. Porque nem tudo é bomba. Hormônio não é bom, né? As coisas, elas acabam se distorcendo e se polarizando em todos os assuntos, né? Dentro da medicina e de Concordo. outras áreas também. Então, aqui a gente não tá pensando em polarizações. Ou no certo ou no errado. Mas é na medicina que traz saúde. É no benefício do paciente. Pro A gente tem que paciente. pensar assim, todo paciente ali que tá na tua frente, ele é o amor da vida de alguém, né? Eu sempre Uhum. falo isso para secretárias, ela fala isso para todo mundo que trabalha comigo. Gente, por que tu vai privar aquela mulher ou tentar melhorar um pouco a qualidade de vida dela? Assim, seja ela ficar um pouquinho mais com disposição durante o dia. Uhum. Sabe? Ela não pode usar o hormônio, mas assim, poxa, então vamos melhorar um pouquinho a tua disposição. Olha, tem isso, tem isso, tem isso. Por que não, E né? a saúde Privar do disso. casal, né? Tu falou Do muito em casal. divórcio. E aí o homem Aumenta começa a fazer demais. terapia de reposição hormonal com testosterona. Não E a mulher acompanha. é. Acompanha. Sabe Tem que que eu vou ter que acompanhar. trazer, eu vou Tem ter que que trazer acompanhar. aqui um momento fofoca. Esse é novo, mas... Esse é novo. Esse é novo. Ó, momento fofoca, pessoal. Porque eu trabalho junto com a Paty, na clínica da Paty. E lá, o que acontece é o contrário. É, Tá? lá é o contrário. As mulheres, elas começam a voar. Bomba. E aí, Ah, meu Deus, aí olha a elas pressão. falam assim: eu vou mandar o meu marido, meu namorado, meu companheiro aqui. Filho, quer Porque, mandar- porque Aham. ele tá se sentindo lá pra trás. E às vezes eles Ele querem tem que me tomar, eles acompanhar. perguntam assim, Bom, mas né? o que, Um que ela puxa tá o outro, e aí o Exato. casal, ao invés de Exatamente. separar, volta. Volta. a- Exatamente, é um recomeço. Imagina aquele casal tá junto há 30 anos, assim, tu Uhum. devolve
um algo a mais, assim, E é muito né? legal quando muito chega o legal. casal É junto, muito né? legal, É, é muito é legal. muito Eles legal. acompanham. Às vezes eles começam a perguntar, tá, mas o que que ela tá te dando? Eu também quero. Eles, não, daí a paciente fala, vai lá, avalia com a Por Lu, avalia. falar em qualidade da relação, e depois eu quero entrar na questão também da estética íntima, no nosso momento bactéria boazinha de hoje, eu vou trazer uma bactéria vaginal. Então, a primeira coisa interessante, gente, a microbiota vaginal saudável, ela é o contrário da microbiota intestinal saudável. No intestino, a gente tem que ter uma alfa-diversidade grande, tem que ter riqueza de diferentes bactérias. Já na vagina, não. A gente tem as nossas queridinhas e a gente quer só elas. Uma alfa-diversidade grande, muita bactéria diferente na vagina, dá disbiose, dá corrimento, dá infecção, dá atrofia, dá secura vaginal. Minha bactéria boazinha Opa, vamos ver. de hoje é o Lactobacillus crispatus, mas poderia ser Lactobacillus gazzeri, Lactobacillus jenseni, depende da etnia da mulher. Ela vai ter mais uma ou outra. Só que essas bactérias, elas precisam do estrogênio, ou seja, da reposição hormonal, para poderem se alimentar adequadamente e produzirem o ácido. E elas se chamam lactobacilos porque elas produzem o ácido lático. E esse ácido vai diminuir o pH e vai matar as bactérias pró-inflamatórias, que causariam atrofia, secura vaginal e infecções de repetição. Então, a minha homenagem é pro lactobacillus, mas lactobacillus iners, você não. O lactobacillus Muito iners bom. não produz ácido lático. Muito bom. Esse a gente Queremos não ácido gosta. lático. E tem total, assim, ligação, já que a gente vai entrar depois nessa parte estética, porque esse desequilíbrio na flora vaginal, ele, na mulher na transição menopausal, ele leva a uma síndrome chamada síndrome geniturinária na menopausa, que são uma série de sinais e sintomas que, se a gente não olhar com esse olhar que está ocorrendo um desequilíbrio de flora, a gente vai sair tratando tudo, atirando para todos os lados, antibiótico, antifúngico, creme, pomada, troca o sabonete íntimo, troca a calcinha, troca não sei, e não, né? A gente tem que ir lá na mucosa vaginal, muitas vezes avaliar a microbiota para tratar essa síndrome, que o nome já fala, são vários sinais e sintomas, começa a ter desequilíbrio de flora, vaginose, candidíase, herpes de repetição, ressecamento vaginal, dor na relação, fissura vaginal, infecção urinária de repetição. Então, eu canso de receber paciente que está lá antibiótico contínuo, né? E não olham a mucosa vaginal, né? Tá. E quando a gente fala ali de estética vaginal, eu vou começar a falar muito mais da parte funcional, né? A gente liga muito só a estética vaginal à cirurgia ou melhoras estéticas, mas a melhora funcional que um laser íntimo faz é melhorar esse pH vaginal, né? Voltar ao equilíbrio, porque volta neovascularização, neocolagênese, melhora a lubrificação, melhora estradiol local, né? Então, a gente, com o laser, vai rejuvenescer, melhorar o tecido lá dentro do canal vaginal. Só que não adianta ficar só com laser, né? Tem que avaliar o todo, a terapia hormonal, teste genético, teste de microbiota, né? Fantástico. Não adianta Então, só tecnologia, a gente, né? para um problema como a secura vaginal, a gente pode entrar com reposição hormonal, com laser, até nas ciências, às vezes, dá para manipular Óvulo vaginal, né? Com os lactobacilos que isso, faltam. com ozônio Exatamente. junto. Então, a solução Exatamente. multifacetada. O que me fez... eu comecei a estudar na minha carreira, na verdade, foi com rejuvenescimento íntimo e estética genital. Eu comecei, a minha primeira pós foi isso, depois que eu fui para a área hormonal. Por causa do público, por causa do perfil de paciente, que é essa mulher moderna. Ela me procurava por ressecamento vaginal, perda de urina, flacidez vulvar, ou estética ali da vulva, da região externa. Só que o que eu vi, assim, só tecnologia não adianta, assim. Tu tem que saber terapia hormonal, a suplementação, melhorar o pH. Então, aí que começou a realmente a estudar mais a terapia hormonal. Mas, Paty, explica. Tu quer fazer alguma pergunta? Eu não tô me segurando. Depois tô vendo. vai, não, Atenção. eu vou passar. Talvez seja uma bobagem, então já vou pegar o cérebro que eu deixei cair, tá? Me devolve o Vamos lá, cérebro sabe que a que gente eu vou ter tem- deixado cair. A gente tem aqui não é um quadro no nosso episódio, Uhum. mas às vezes o nosso cérebro ele aparece. Gostei. Dependendo da pergunta do Uhum. host,
Pro convidado, a gente é gentil. Às vezes a É. gente só, né? O convidado, não, os nossos convidados... A gente só não convida mais se ele falar alguma bobagem, né? Mas vamos ver, eu tô aqui segurando. Vamos ver se é bobagem e a gente... Ela vê o caso. Não, é o seguinte, minha dúvida, tá? Uhum. A mulher moderna, ela quer estar saudável, funcional, mas ela quer estar bonita. A questão da estética vaginal. O que incomoda mais, assim? Grandes lábios salientes? O que muda com a idade? Fica mais murcho? Diminui a gordura? Sabe Quais são as que- dores da mulher em relação... Tá, eu vou até guardar, porque essa é uma Foi boa a pergunta? Pergunta maravilhosa, ótima. Na verdade, o que acontece? O processo de envelhecimento na vulva, a vulva é a região externa, a vagina é o canal vaginal. Ela tem um processo de envelhecimento celular assim como o corpo todo. A gente perde colágeno, elasticidade, água, o hormônio, né? Então, eu falo muito, olha, o canal vaginal, ele começa a ficar flácido que nem o braço, por exemplo, né? Que nem aqui, começa a gente ter um pouco de pele. O canal vaginal também vai piorar a elasticidade. Só que dentro do canal vaginal a gente pensa, mas não é estética, né? Eu nem sei como é que tá o canal vaginal. Então, a gente faz a tecnologia para melhorar a lubrificação, pH vaginal, auxiliar no tratamento de perda de urina e estreitar o canal. A gente começa a ter um pouco mais de força. E na região externa, muitas vezes, Ricardo, é um pouco diferente, que tem mulheres mais jovens, que têm um emagrecimento acelerado, que tem uma flacidez muito maior do que, às vezes, numa mulher de 60 anos. Então, a vulva, às vezes, ela não condiz, assim, com a idade, digamos. Ah, meu Deus, daqui a pouco vai ter vulva do Ozempic. Da Roxandrolona tem. Não adianta. A gente sabe que medicamentos... Gente, a gente tem que criar... Perdão, pessoal, perdão. Imagina com a batida agora. É verdade. Vai Porque Os começar. rostos aqui não se seguram. Os Mas, estudos olha mostram só, 50% tem solução. Vamos lá. Tem vamos pra solução. Então, Vamos vamos para a lá, solução. foca. Tem solução, tá? A vulva... Não vou pegar o Mas sério. tem solução, sim. Você vai me bater com o Isso cérebro na incomoda, cabeça. e Ricardo, isso incomoda muito as É. mulheres, porque tu começa a te olhar no espelho e tu vê que todo o teu corpo tá mudando e aí aqui tu consegue o botox, não sei o que, no abdômen, um monte de tecnologia, e a vulva, ela começa a realmente ter um aspecto, que eu digo, a mulher brasileira, ela quer aquela vulva assim, ela chega no consultório, eu quero minha vulva assim. O que é a vulva assim? Porque a gente E tem a começa... depilação, né? Que o Brasil também é campeão, na depilação brasileira. E assim, E aparece mais também. nós Fora do somos... Brasil Brazilian existe, Walk. né? Exatamente. Falei, yes. E nós somos o Brasil, em termos de ginecologia regenerativa, funcional, estética, muito avançados. Olha só. Em técnicas de cirurgia, técnica de região clitoriana, de pequeno lábio, grandes lábios, região plicoma, região anal. O Brasil está muito avançado nisso. Então, quando a gente fala de soluções para a região íntima, aqui falando de grandes lábios, que são os lábios mais externos, região da virilha, monte pubiano, a gente pode fazer o laser nessa região, bioestimulador de colágeno, fio de PDO, preenchimento. Então, são procedimentos que a gente está acostumado só na face, né? A gente pode fazer na região íntima para melhorar o colágeno local. Né? Então, começa a ter ao toque, fica mais saudável, né? Porque essa perda de gordura, digamos, do Ozempic, né? Digamos, começa a ter um afinamento da pele. Então, além de a mulher não gostar esteticamente, pode começar a causar desconforto quando vai sentar, na hora da relação, na penetração, começa a machucar pelo excesso de pele dos grandes lábios. Já o excesso de pele dos pequenos lábios, que é a hipertrofia, nós podemos fazer a correção com cirurgia. E hoje tem técnica que a gente consegue fazer ambulatorial, com anestésico local, com laser, com o corte, que inclusive tu faz na sim, clínica, a nível né? ambulatorial. Então, assim, com uma boa recuperação pós-operatória. Então, é um universo hoje, né? E, assim, esses problemas sempre existiram. Ressecamento, fissura, dor para sentar, incômodo funcional, estético. Então, as nossas avós, mães, passaram por um processo aí de dor na relação, fissura, e hoje nós temos soluções, né? Tanto funcionais e estéticas, né? Mas a gente tem soluções porque a mulher moderna faz a demanda. Exato. Que antes a mulher não fazia. Não falava, ou não falava, ou o tinha gineco também vergonha. normalizava. Eu até queria trazer um Entende? contraponto, que ele pode ser um pouco polêmico aqui. Vou tentar me expressar da maneira correta, tá? Mas quando a gente pensa assim, então de um envelhecimento natural, né? Então é natural essa flutuação hormonal, né?
essa queda do estrogênio. E aí eu vejo que muitas mulheres pensam assim, mas se isso é um ciclo natural da vida, né? A gente nasce, daí depois chega ali a questão da menarca, os hormônios começam a flutuar, sobe o hormônio, né? Ah, e se no envelhecimento é normal, eu não seria normal eu conviver com isso? Eu noto, assim, que muitas mulheres, e até homens, né? Trazendo a própria questão da testosterona, eles entendem assim, na verdade, isso é um processo do envelhecimento que é natural, é o ciclo do corpo. Como é que tu entende isso? Paty, essa questão assim, tá, se esse é o ciclo natural, a gente não deveria deixar esse ciclo natural Exato. agir? Eu acho que a gente tem que educar o nosso paciente. Porque se é um paciente que chega assim com essa demanda que é o natural, eu não vou buscar ajuda, é educar dos benefícios de envelhecer com uma melhora mobilidade, com uma melhora de qualidade funcional e também estética. A estética ela é ligada à qualidade de vida, autoestima e autoconfiança no trabalho. Então, a região íntima, Lu, assim, por prática mesmo, eu vejo que modifica a qualidade de vida, sabe? A paciente começa a ficar mais autoconfiante, muda Com o certeza. olhar, assim, sabe? Quem faz uma cirurgia íntima. Então, tem a questão, sim, do envelhecimento, tá acontecendo, olha, isso é normal, né? Mas tem como melhorar, né? E não existe um padrão daí estético, né? Na região íntima, não é um padrão, é um incômodo e hoje nós temos as soluções. Né? Mas esse paciente, às vezes, que chega muito, eu tô envelhecendo, é processo natural, eu tento educar, trazer um pouco assim, olha, hoje nós estamos tão avançados em algumas coisas, estudos, olha, tem benefício, e não só pensando no estético, pensando no funcional, não só da região íntima, isso falando como um todo, assim, né? Não, vai melhorar a pele, o colágeno, os procedimentos estéticos, mas olha, o estradiol também vai melhorar a tua disposição, ele vai ter um potencial aí emagrecedor, com uma testosterona. Então, é trazer o paciente também do estético para o funcional, sabe? Tentar trazer esses benefícios, assim, né? Mas por educar o paciente, né? Por falar. Trazer essa visão diferente. E Né? ainda em relação à questão estética, hoje em dia é relativamente comum o uso de anabolizantes, principalmente por atletas de fisiculturismo. Existe uma seletividade de alguns esteroides que eles são muito mais anabólicos, aumentam mais a massa muscular, do que androgênicos, levam à masculinização. Em tese, a oxandrolona, por exemplo, a metenolona, são menos masculinizantes. Ainda assim, tu tem visto bastante no teu consultório mulheres que têm aumento do clitóris, alterações da região genital. Isso é reversível? É só por cirurgia ou tem alguma modulação hormonal que possa ajudar a reverter? Às vezes, quando a mulher começa uma terapia hormonal, a gente tem que falar que pode ter esses efeitos colaterais, quando a gente está falando de hormônios androgênicos, né? Algumas começam a ter um edema do clitóris, aí parece que ele fica mais inchado, né? E quando a gente associa outros hormônios, realmente pode ter uma hipertrofia clitoriana, né? Então, sim, isso é uma crescente no consultório, tenho casos e tem cirurgia, tá? Porque ele não reverte, assim, parei de usar hormônio, vai parar de crescer, mas ele vai ficar com uma hipertrofia clitoriana. E hoje tem técnica cirúrgica para realizar em consultório ou em bloco, técnicas que tem um bom pós-operatório, não perde sensibilidade, né? As técnicas mais antigas para a região clitoriana eram com muito sangramento ou essa questão da perda de sensibilidade. Hoje não, nós temos técnicas já bem respaldadas e seguras para a mulher, porque é muito difícil também, Ricardo, assim, essa paciente que usa a longo prazo, vou tirar o hormônio, porque muitas não querem, a paciente prefere continuar usando o hormônio, fazer o procedimento. Muitas hoje, nossa, elas falam, que coisa boa que tem o procedimento que eu vou... Porque é ligado à autoestima, né? Às vezes ela tá se sentindo super bem, mas tem a questão da região clitoriana. E mesmo para aquela mulher que não quer fazer cirurgia, tem o preenchimento, tem bioestimulador de colágeno, que a gente consegue esconder um pouco ali a região clitoriana, né? Com esse aumento dos lábios mais externos, digamos, né? Mas é uma crescente, sim, de cirurgia na região clitoriana, tá? Mas é isso que eu te falei, essa mulher, ela tem receptor ali a nível... né, da região clitoriana, vai ter o aumento, mas tem a solução também, né? É muito difícil tirar o hormônio dessa mulher, é muito difícil. Não é uma coisa que tu veja tanto no ambiente de terapia de reposição com a testosterona transdérmica. Não, nem transdérmica nem implante, né?
doses mais fisiológicas, né? Doses para realmente aquela paciente ter um benefício no humor deprimido, no desejo sexual, na performance física, no ganho de massa magra. Então, na minha rotina de terapia hormonal, de transição menopausal, é muito difícil a paciente, nossa, tá mais inchado, né? Só que com as associações ou, às vezes, um perfil de paciente, como tu colocou ali, às vezes mais do fisiculturismo ou que gosta de estar mais sarada, né? Essa mulher, tu não vai conseguir assim, não usa mais hormônio por isso, porque ela já está adaptada, já é da vida dela, isso, né? Mas hoje tem técnicas cada vez, assim, mais seguras e melhores para essa Mas tu mulher. acolhe a paciente, tu não Sim. xinga, chuta e... Jamais, né? jamais. Isso é E outra importante. coisa, ela sempre pede, mas eu vou poder continuar usando? Eu disse, sim, ele não volta a crescer, tá? Pode continuar usando. Às vezes essa mulher, ela começa a ter um aumento da região clitoriana e começa até a perder sensibilidade pelo aumento da região clitoriana. Isso é uma coisa Sim, importante, começa a perder porque sensibilidade. alguém pode pensar que tem mais Contrário. prazer, e ao contrário, né? Não. Pode romper algumas terminações Sim, nervosas, sim, né? Crescendo aham. demais. O aumento pode, Ah. ali leva como se fosse uma calosidade, assim, né? Então, Aham. tem técnicas pra gente melhorar isso e a paciente não perde sensibilidade. A Importante. gente não vai a nível ali de nervos, assim, né? Cortar aquela Perfeito. Pelo menos aquela mitigar região. o dano do uso, né? Isso. Aham. E quais são os sinais de alerta que essa mulher tem que ter para algum eventual risco, no caso desse tipo de uso de hormônios, né? Não lá na questão de terapia de reposição Sim, hormonal. da menopausa, aquela questão Que mais esse a gente- fisiológica. da fisiológica. Sim. Quando Isso é muito importante, Sim, Eu Lu, acho que é sim. porque, por importante. exemplo, a mulher tem uma coronária mais fininha, ela não vai tolerar toda essa dislipidemia que o homem tolera, né? O não. impacto pode ser bem maior. Sim, isso a gente está falando só das alterações a nível região íntima, né? Mas a gente tem que olhar para risco cardiovascular, para alterações hepáticas, resistência insulínica. Então, não é só a questão estética da região íntima, né? Então, eu acolho, claro, essa mulher. Não é o perfil de paciente que eu atendo na terapia hormonal, né? Eu não gosto, assim, muito, né? Eu não me identifico, na verdade, né, fazendo essa terapia hormonal, mas é uma paciente que eu acolho, falo também do que pode estar acontecendo, investigo, olho, mas a gente não pode só ficar ali na questão da região íntima dessas alterações, né, porque a longo prazo, né, Lu, que a gente começa a ver alterações observar maiores. as alterações. Exato. E aí, falando da questão do uso hormonal, eu acho bem interessante trazer uma pergunta que ela pode parecer simples e pode parecer boba, mas eu tenho certeza que é dúvida de muitas pessoas que estão nos assistindo ou nos escutando aqui, que é assim, quando a gente vai pensar no contraceptivo, então no anticoncepcional oral combinado. Mas peraí, vários pacientes já me perguntaram, mas doutora, não são os mesmos hormônios da terapia de reposição hormonal? Não é a mesma coisa? Sim. Tu não tá fazendo uma terapia de reposição hormonal? Então, qual que é a diferença Sim, isso é uma do dúvida contraceptivo muito boa. para a terapia de reposição hormonal? Às vezes as pacientes, elas já chegam falando, eu já estou usando hormônio, e tu vai lá, é uma pílula anticoncepcional. Tem uma diferença. Esse hormônio, né, a gente não pode nem chamar ele de hormônio, é uma substância que bloqueia a ovulação, né? E imita, digamos, alguns hormônios, como etinilestradiol, progestina, mas não é o que a gente produz. Então, quando a gente fala de reposição hormonal na menopausa, é progesterona, é testosterona, é o estradiol, é a melatonina, a ocitocina. Mas o anticoncepcional, ele é uma substância sintética para alguma finalidade de tratamento. Dismenorreia, cólica, endometriose, pode auxiliar ali na síndrome de ovário policístico para quem tem muito androgenismo, muita acne, mas não é uma reposição hormonal, tá? Assim como algumas substâncias que imitam um hormônio na reposição hormonal, por exemplo, tibolona, né? A tibolona é uma substância esquizofrênica, que tenta tibolona, ignorar né? várias coisas. Estrogênica, Ela tenta progesterônica. atirar para todos os receptores. Alguns ela acerta, né? Mas a maioria das Alguns ela mulheres acerta, ótimo. que usam tibolona, elas chegam no consultório, elas melhoram por um período e depois volta tudo, né? Assim, voltam sintomas ou... Tem uma dúvida que acho que pode ser também de muitas mulheres, que é o contrário da dúvida da Lu. Muitas mulheres em transição menopausal ainda são férteis. E é um perrengue, às vezes, engravidar quando não se quer nessa idade. Sim. Se ela começa a fazer a terapia de reposição, ela também está indiretamente fazendo contracepção?
Não, tá? Não. Olha, Raios! Não, ótima pergunta. porque não é bloqueio, né? Não, bloqueia. A testosterona até, ela pode bloquear a ovulação, começar a fazer alguns ciclos anovulatórios, mas ela não serve de contracepção. Então, para essa mulher dos 40 aos 45, 47, na consulta, na anamnese básica, tem que falar de contracepção. Ou laqueadura, ou vasectomia, ou os DIUs de longa duração, hormonais ou não hormonais. Então, tem que abordar esse assunto também, super importante, porque pode acontecer sim, de engravidar, né, e tá usando hormônio, é um Ainda mais pepino, porque tá né? tranquilo, achando que não Exato. vai. E o estresse é Isso. uma coisa importante pra Sim, contracepção, né? Sim. Exatamente. Relaxa, acontece, Aham, né? aham. Agora não dá Agora nada tô usando mais. hormônio, tô dormindo bem, e acontece. Então, Sim, que começa a tem- regular tudo, né? O Sim, sono sim, regula. melhora o Aham. estresse, melhora a libido, começa a ter mais relação. Não. Mas Exatamente. a maioria das Depois, mulheres como hoje... isso foi acontecer? Aham. Fiz a reposição e engravidei, né? Mas assim, a contracepção, geralmente vasectomia, né? Ou também a maioria das mulheres optam por DIUs, que são os métodos contraceptivos de longa duração, que duram 5 anos, né? E não alteram tanto a questão intestinal, né? De não ter que tomar um anticoncepcional com essa idade. Se não né? tiver alguma indicação do tipo sangramento excessivo, algo que tu queira proteger o útero, hoje em dia, tu acha que dá para de rotina colocar um que tenha menos hormônio, que tenha 50% do hormônio, e deixar o outro mais antigo só para essas situações? Tem duas opções na terapia hormonal, né? Ou para essa mulher que está na transição menopausal e ela tem muito escape, dismenorreia, cefaleia, muita cólica, ou até mesmo uma adenomiose, né? E está na transição menopausal, endometriose, por exemplo. Para essa mulher é interessante, ou TPM, enxaqueca com áurea, para essa mulher é interessante o DIU de levonorgestrel, que é o DIU Mirena, né? Que dura 5 anos. Só que para aquela mulher que não tem tanto escape, né, sempre tá ali no seu ciclo natural, usando, ou até mesmo usando anticoncepcional, que parou, que tá, não tem cólica, para essa mulher é interessante o não hormonal, tá? Porque o levonorgestrel, querendo ou não, ele é local, mas um pouquinho da testo biodisponível a gente perde, tá? Certo. Então, assim, é para casos ali, que nem eu falei, né, spot, muito sangramento, TPM, endometriose, mas a paciente também, ela pode usar um DIU não hormonal com a progesterona, que a progesterona vai diminuir fluxo, vai diminuir a TPM, Olha só, bem né? Muito bom. interessante. Então, ela pode... Nada E como o novo conhecer que bem tem a sua paciente, meios, né? É que tem o o... Kailin. Isso. Aham. Assim, qual que é a minha experiência com ele? Nessa mulher da transição menopausal, ela acaba tendo muito escape, muito sangramento. E o Kailina, que é metade da dose, né, do levonorgestrel, ele parece que, assim, na minha prática clínica, ele não segura totalmente, ele não deixa em amenorreia. Então, às vezes, a paciente fica ali com um escapezinho durante todo o mês, e muitas não gostam, sabe? Então, eu gosto do Kailina para pacientes adolescentes aí, que não tiveram filhos ainda, sabe? Que não querem usar o anticoncepcional. Então, na minha experiência, para mulheres ali na transição, eu não costumo usar o Kailina. Ou é o DIU de cobre prata, ou de cobre, ou Mirena. Basicamente. E lembrando aqui um aviso que eu acho que é interessante a gente trazer, porque o anticoncepcional oral combinado ainda é bem comum, né, e bem normalizado, que mulheres tabagistas, sedentárias, com enxaquecas e que usam anticoncepcional oral combinado são bombinhas prestes Sim, a bomba explodir. relógio. Ainda Bomba mais com os relógio. planos não pagando É. testes de trombofilia. Sim. Imagina se essa menina que fuma, Uhum. usa anticoncepcional oral, tem um fator 5 de Leiden ou alguma doença que E leve muitas a... vezes E ninguém associada a pesquisa, né? sedentarismo. Ninguém pesquisa. Não. Sim, Então, ninguém assim, pesquisa. não é para utilizar. É. E outra coisa do que eu trago, às vezes Contra- essa mulher usou anticoncepcional oral a vida inteira e quando entra na menopausa, tem medo de usar terapia hormonal. É Mas o impressionante medo do anticoncepcional Não tinha. é o que aumenta, realmente aumenta É que é a incidências. maneira como nós somos educados, né? Então, Estamos aqui educando agora, educando, né? Tentando, exatamente, trazendo né? essa nova medicina, essa medicina 3.0, Exatamente. né? Gente, nós temos algumas perguntas que eu sei que a produção já falou assim, nós estamos cheios de perguntas, né? Então, vamos ver quais são as perguntas dos nossos espectadores. E depois eu já vou falar que a gente vai ter um bônus. O bônus vai ser um bônus, tá, pessoal? Porque a gente já tá passando do tempo, mas a gente vai falar um pouquinho sobre lipedema. Um pouquinho, tá? Tá contigo, né? Pode mandar.
pode... Senão, a gente pode começar falando de lipedema. Senão a gente fala de lipedema e depois a gente vai para as perguntas. Perdemos as perguntas? Peraí. O lipedema que também tem a ver com predomínio Estrogênico. né? Vamos lá, então vamos pro lipedema Porque e depois a ninguém gente conhecia vai isso, para as impressionante. perguntas. Que ninguém conhecia, né? E é muito comum. E a mulher, ao entrar ali no climatério, na menopausa, elas pioram muito também do lipedema. Elas começam a ter uma piora da celulite, que é essa celulite mais inflamatória também. Começa a ter dor nas pernas, retenção, começa a aumentar peso, aumenta a resistência insulínica e por diante, né? Ela começa, de fato, a aumentar peso. Mas era uma doença pouco falada, né? Hoje, assim, graças à informação, internet, a gente tá, né, falando mais sobre isso. E a gente sempre ficava assim, a mulher tem lipedema, quando ela entra na menopausa, ela também não pode repor. Hoje a gente já tá vendo que não, assim, essa mulher ela vai se beneficiar olhando o intestino em conjunto, essa paciente mais do que nunca tem que fazer uma avaliação intestinal. Algumas dessas mulheres elas podem se beneficiar daí de drogas antiestrogênicas, né? Então aqui eu falo daí da gestrinona, que é erroneamente chamada de chip da beleza, que a gente não pode nem falar dela mais, né? Mas assim, ela é uma droga para algumas doenças ginecológicas muito boa, como endometriose, em alguns casos de lipedema. Ela brilha, né, nessas situações. Nessas situações, sim. Ela é maravilhosa, porque ela vai ter uma ação antiestrogênica. A gente pode, em alguns casos, avaliar o uso local mesmo dela, né, para melhorar ali a resposta inflamatória. Mas, como eu te falei, é uma droga por um período, por uma utilidade que a gente vai utilizar. Então, hoje, a mulher de lipedema, ela tem que começar o tratamento dela na base estilo de vida, alimentação, mitocôndria, intestino, terapia hormonal, suplementação. Depois ela vai para os tratamentos estéticos, né? Não ao contrário. Não ao contrário, Não né? ao contrário, né? Que a gente vê hoje é o contrário, né? Assim, a paciente buscando incessantemente melhora da celulite, né? Eu faço isso lá na clínica, né? Que é a subcisão de celulite, mas é o último tratamento, Subcision. digamos assim. Isso aí. Técnica da nossa Sim. querida Doris Hetzel. Sim, sim, é maravilhoso o tratamento. Assim, é uma técnica que realmente desfaz a fibrose, só que se a mulher tá com lipedema, tu entende assim, tudo bem, vai resolver a celulite, só que ela vai continuar com o problema, digamos assim, vai continuar com aquela inflamação crônica, dor nas pernas, retenção. Isso é outra coisa muito bacana, né? Às vezes a gente vai estudar a bioquímica e os hormônios e a gente se esquece que as coisas podem ser localizadas. Pode ter uma produção de metabólitos do estrogênio inflamatórios ali no local do lipedema. Mesma coisa que acontece com a resistência insulínica. Ela não começa igual em todos os tecidos, começa no tecido gorduroso. Exato. E aí, às vezes, tem uma situação de insulina insuficiente no tecido adiposo, mas já é um excesso de insulina nos tecidos que não estão resistentes. Então, tu tem uma compartimentalização, Sim. às vezes, que aumenta Sim. dramaticamente a complexidade do manejo. Sim, mas o manejo hoje de lipedema, a mulher entrando na menopausa com lipedema e endometriose, são, assim, as mais desafiadoras, assim, é muito individual o tratamento. E pode dar estrogênio, pode dar estradiol. Pode. A mulher de endometriose, ela pode sim receber, mas ela tem que estar com bloqueio também ali para não aumentar os focos de endometriose, tem que dosar esse estradiol, né? Então ele não pode passar ali níveis de 40, senão ele também vai aumentar focos de endometriose. Tem que usar muitas vezes um análogo para bloquear o eixo. Então é uma paciente, eu digo, especial, né? Assim, e ela merece sim também terapia hormonal. Ela não pode entrar na menopausa só porque teve endometriose, não pode usar terapia hormonal. Mesma coisa lipedema. Tinha endometriose, aí tirou o útero, aí não precisa de progestágeno. Não, a gente não pode. assim. Não é assim, a gente também não pode. Assim, a questão, entrar na menopausa também não trata a endometriose. Né? Porque a endometriose é uma doença inflamatória, autoimune, então tem que fazer toda a base, né? E não é porque ela não tem mais o útero que ela não merece os benefícios da progesterona. Muito bom, Né? muito bom. Chegaram aqui as nossas perguntas aqui. O momento do podcast é um momento que eu deixo o celular de lado, mas as perguntas chegaram aqui no meu celular. Então, vamos fazer aqui 2 perguntas pra gente encerrar, porque já passamos do tempo. O papo estava muito bom. Quando o papo tá bom, a gente não vê a hora passar. É que nem eu e a Paty quando a gente se encontra lá na clínica, né, Paty? A gente fica... Exatamente. Já tá na hora de ir embora e a gente fica
lá papeando. Vamos Mas lá. então aqui, a pergunta da Lúcia, tá? Ela quer entender se realmente a menopausa, durante a menopausa, existe uma dificuldade de perder peso ou se isso é mito, não tem nada a ver com a menopausa. Tem muita relação com a menopausa. E mesmo fazendo a terapia hormonal ela auxilia na perda de peso, ela tem um potencial anabólico, vai acelerar o metabolismo, vai aumentar a queima, aquela gordura abdominal, diminuir risco cardiovascular, mas vai ter um determinado período, que é o que a gente está falando de envelhecimento celular, que mesmo fazendo tudo certinho, começa a ter um acúmulo de gordura. E é aquela gordura que aumenta risco cardiovascular, que é a gordura abdominal. Então, nessas pacientes, tem que avaliar, sim, emagrecimento. O que a gente vai utilizar? Vai utilizar suplementos, medicamentos. Então, não dá para, sim, também normalizar o aumento de peso nessas mulheres. Então, toda paciente minha lá na clínica é de 6 em 6 meses bioimpedância, porque às vezes a gente começa a ter aumento de gordura visceral e só se preocupa com a estética, mas começa a ter aumento de gordura visceral, e aí tem que abordar, sim, emagrecimento com essas mulheres. Então é mais fácil ganhar peso, mais difícil de perder, mas não é para dizer assim, Não tá deve ser tudo aceito. certo. Exatamente. Isso. E Exatamente. perde massa magra também mais rápido, então também não dá para sair fazendo jejum intermitente e achando que vai emagrecer, porque vai estar perdendo massa magra. Um dia que comeu pouca proteína na menopausa é crucial. Ou o próprio uso das canetas, né? Que a gente É. acaba vendo que É. o paciente acaba ingerindo menos proteína. E aí Sim. acaba... Então tem que ser feito, pessoal, Acompanhamento. com o acompanhamento médico e de um profissional que entenda o que esteja fazendo também, né? E a pergunta da Diana: quais são as vitaminas essenciais para a saúde da mulher e a dose? A dose, a gente realmente não tem como entrar aqui, assim, depende dos teus exames laboratoriais, depende peso, via de administração, você vai fazer via oral, injetável, sublingual, enfim. Mas essenciais, eu diria, complexo B, né, assim, é essencial para a mulher, para cognição, para memória, manutenção da massa magra, cabelo, unha, vitamina D, que a gente fica, hormônio, vitamina, mas a D com a K2 para melhorar a tua saúde óssea, aminoácidos essenciais também é essencial para a mulher não perder massa magra, mas eu diria que é D com K2 e complexo B, tá? Essas, assim, Perfeito. realmente não dá para ficar sem. Perfeito, são vitais. Vitais. Doutora Patrícia, minha amiga Paty, muito obrigada pela tua agradeço. presença. Nem vi o Olha, horário que passar, não vimos o gente. tempo passar. Aham. Isso que assim, olha, a gente teríamos outros temas também, SOP, Sim. para abordar. SOP, endometriose, lipedema. E É um que universo. é um universo, né? Mas já vai ficar aqui o convite para um segundo momento, para a gente abordar esses certeza. temas específicos. Daí a gente vai falar da mulher um pouco mais jovem, com SOP, com Isso, endometriose. isso, um Essa- assunto- Essa mulher vai ter espaço aqui também Claro. no nosso podcast, né? Paty, muito obrigada. Obrigada, Ricardo. Obrigado a vocês, gurias. Vocês têm o privilégio de se verem e trabalharem juntas. Mas para mim foi uma honra ter vocês aqui junto Obrigada. e fazer essa homenagem à mulher moderna. Exatamente. Exatamente. Sempre recomendando, né, para os nossos seguidores que se hackeiem, se descubram e se melhorem. Dia a dia. Exatamente. Eu que agradeço a presença, espero que esse podcast também, essas informações ajudem mais mulheres, que esse é o meu propósito, minha Com missão certeza. realmente é ajudar mais mulheres aí nessa busca por qualidade de vida. Inclusive, Agradeço. Paty, onde as pessoas conseguem te encontrar? Tuas redes sociais, clínica, fala um pouquinho que eu sei que Então, muita eu tenho uma muitas clínica pessoas... aqui em Porto Alegre, que é sim voltada para essa mulher aí moderna, 40 mais, que é na Avenida Marilante, tá? 903, perto ali do Hospital Militar. Uhum. Nas redes sociais é @doutora Patrícia B. Barbosa. E lá tem várias informações, assim. Preciosas. Informações também com qualidade, um pouquinho de mais leveza também, assim, para todo mundo entender, né? Como que é passar pela transição menopausal. Mas atendo online também, mas hoje basicamente mais presencial. Isso Também. aí, parabéns. Obrigada, pessoal, por estarem aqui Obrigada. conosco em mais um episódio. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, aproveitem para fazer isso agora. E com Gafe imperdoável, né, Lu? Mas- exatamente. Essa é a culpa da semana, hein? É. Curtam,
Compartilhem, deixem os seus comentários, as suas sugestões. A gente vai amar aqui saber o que vocês estão pensando e o que vocês estão querendo aprender aqui conosco. Até a próxima semana, pessoal.